No vídeo de hoje, vamos falar de outro rei cujo Isaías ajudou, ou pelo menos tentou ajudar com a mensagem de Deus. E vamos ver a resposta desse rei e o que Deus nos ensina com ela. Vamos lá? Olá, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e o tema de hoje é Quando o nosso mundo desmorona. O verso em destaque é a segunda parte do versículo 9, no capítulo 7 de Isaías, que fala assim: Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. O rei em questão é o rei Acaz, neto do rei Uzias, o que ficou leproso da lição passada. Eu vou deixar até um link aqui na descrição para vocês verem depois. Dessa vez, o reino de Judá estava sendo atacado por dois impérios, de Israel e de Síria. Israel e Síria queriam fazer uma coalizão contra o reino da Assíria, que estava em expansão e ameaçava todos os reinos daquela região. Se eles dominassem Judá, colocariam um rei fantoche lá e usaria os recursos da cidade aos seus propósitos. Mas a resposta de Acaz a essa situação foi bem humana. Ele pegou os recursos do reino e do templo também, que é os dízimos e as ofertas, que é errado, e ofereceu em troca de proteção ao inimigo de seu inimigo, o rei da Síria, Tiglat-Pileser III. O rei da Síria botou num instante os dois reinos para correr, e aparentemente, a curto prazo, Acaz salvou a pátria. A resposta de Acaz a essa situação foi muito previsível, se tratando de alguém que não temia a Deus. Quando lemos em 2 Reis, do capítulo 16, vemos que Acaz era um rei de Judá, mas adorava outros deuses. E em vez de procurar refúgio primeiramente no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, preferiu as coisas do mundo, as estratégias do mundo. Deus estava usando essa situação, essa ameaça de invasão dos dois reinos, com o propósito de converter o coração de Acaz aos caminhos da vida. Então, enquanto Acaz estava inspecionando os recursos da cidade para uma possível situação de guerra, um cerco, por exemplo, Deus enviou o profeta Isaías para se encontrar com o rei e reforçar esse propósito. Deus mandou Isaías levar o seu filho, que o nome era Um Resto Vou Verá. Pessoal, eu vou abrir um parêntese aqui para falar aqui uma coisa. Isso vive acontecendo com a gente. Por isso que devemos ficar atentos aos sinais que Deus nos envia para a nossa própria salvação. Às vezes a pessoa está afastada e Deus coloca ela numa determinada situação. Tipo uma doença, um acidente, uma crise financeira, uma pandemia, com o propósito de ela poder voltar para os caminhos da vida. E quando ela ignora esses sinais, Deus reforça mais ainda, enviando outros sinais mais específicos. Acaz estava afastado de Deus. Ele sabia que o castigo pela desobediência seria o cativeiro, porque em Judá todos os reis liam a lei de Deus e isso estava bem claro lá. Então Deus manda situações para ele se arrepender e voltar aos caminhos da vida. Ele pensa no assunto, mas continua nos caminhos errados, mesmo todo desconfiado. Então ele, ainda todo desconfiado por viver em desobediência a Deus, recebe uma visita de um profeta de Deus junto com o seu filho. Aí ele pergunta: como é o nome desse menino aí, Isaías? Um resto vou verá. Pronto. O homem já estava pensando no cativeiro, porque os pecados acusam a pessoa, mesmo que ela não queira. Aí ele ainda recebe uma mensagem dessa dizendo que um resto, um remanescente vai voltar. Vai voltar de onde? Ora, só podia ser do cativeiro. A mensagem estava muito clara para Acaz. Depende de você. Ou se afasta do pecado, ou vai para o cativeiro. Que de lá vai voltar um remanescente. A decisão é sua. Essa mensagem implícita do nome do filho de Isaías foi uma das mensagens. Isaías falou outra mensagem mais direta. Ele disse que o reino de Judá resistiria à ameaça desse ataque dos dois reinos. Porém, ele tinha que confiar nas promessas de Deus. Devia crer para permanecer. Isso implicaria na conversão ao Deus verdadeiro. A conversão não pode ser apenas nominal ou meramente uma cerimônia.
ela tem que ser acompanhada de atos e comportamentos. É como se fosse um estilo de vida. A casa deveria seguir a Deus em vez de seguir os deuses pagãos agora. Mesmo com todos esses sinais, a casa ainda estava resistindo ao apelo de Deus e queria continuar com seus planos mundanos, que, sem ele saber, resultaria em morte. Mas Deus é tão misericordioso que o Todo-Poderoso estava disposto a dar outra oportunidade à casa, dizendo que iria operar um sinal miraculoso como prova de que o rei poderia confiar inteiramente nele. Infelizmente, a casa estava com o coração tão endurecido que recusou essa dádiva de Deus. Aparentemente, quando lemos o verso 12 do capítulo 7 de Isaías, temos a impressão que Acaz parecia estar sendo educado, dizendo que não iria tentar a Deus, mas na verdade ele estava dando uma desculpa para continuar com seus planos mundanos. Irmãos, perceba como o amor de Deus é incondicional. Deus estava disposto a esgotar todo o céu e a terra por um rei ímpio, se ele somente cresce. Nesse caso, vemos que Deus realmente faz de tudo para que todas as suas criaturas não se percam. Quando alguém infelizmente se perde, é porque deixou de orar, deixou de ler a Bíblia, deixou de se relacionar com Deus, ignorou a missão e aos poucos foi se afastando de Deus. E quando menos percebe, está igual ao rei Acaz, resistindo ferrenhamente aos sinais apelativos de Deus. Infelizmente, Acaz estava selando seu destino com suas decisões erradas. Isso fica bem visível quando lemos no verso 11 do capítulo 7, onde Isaías se refere ao Senhor como Deus de Acaz. Mas depois que ele resiste ao apelo de Deus, Isaías se refere ao Senhor como Deus só de Isaías. Acaz não tinha mais o Senhor, Deus Todo-Poderoso, como seu Deus. Infelizmente, Acaz rejeitou o apelo de Deus por um sinal divino. Porém, Deus resolveu realizar esse sinal miraculoso mesmo assim. Esse sinal é uma das profecias mais conhecidas da Bíblia, que diz que uma virgem daria luz a uma criança e ela seria chamada Emanuel. Eu não preciso nem falar muito sobre essa promessa, né? E antes que essa criança se desenvolvesse, os dois reis já estariam vencidos. Era uma promessa de livramento além daquela ameaça local dos dois reis. Era uma vitória total do bem contra o mal, onde Deus iria habitar com sua criação, pois Emanuel quer dizer Deus conosco. Agora sim podemos crer no amanhã, porque a presença de Deus é garantia de vitória. Não estaremos imunes a problemas ou dificuldades, mas enfrentar todas essas batalhas, sabendo que venceremos no final, porque o próprio Deus está nos conduzindo literalmente, é mais do que reconfortante. Por causa disso, porque Deus está conosco, temos que ficar atentos aos seus sinais e segui-los sem questionamento, porque nosso caminho, nossa mente falha e pecaminosa, nos leva à morte, mas os caminhos de Deus nos levam à vida. Que o exemplo de Acaz nos ensine e nos prove que Deus luta insistentemente por cada um de nós e que por mais que nossa mente nos dirija para escolhas erradas, temos que escolher a direção que Deus nos recomenda. Mas para a gente se familiarizar com a vontade de Deus e aprender a distinguir quais são os seus caminhos em meio a essa infinidade de caminhos errados que o mundo nos oferece, temos que estudar a Bíblia. Não só meramente ler, mas ficar íntimo dela. Conhecer os livros, os personagens, as histórias, a ponto de incorporarmos esses ensinamentos que ela nos oferece e aplicá-los em nossa vida. Só então saberemos distinguir o que é do mundo e o que é de Deus. E assim não cairemos no mesmo erro do rei Acaz. Amém? Irmãos, esse é o vídeo de hoje. Mais uma vez eu falo para você, se você não entendeu, ou se discorda, ou se tem outra opinião, escreve nos comentários, que depois eu leio e a gente troca, umas informações. Se gostou, dá um like, compartilha o vídeo com os seus contatos, com as pessoas que você gosta, e se inscreve no canal também, para ajudar aqui na divulgação dos vídeos. E mais uma vez eu agradeço, fiquem com Deus e até a próxima semana.